Eu queria, meus queridos irmãos, nesta noite, compartilhar com os irmãos, restaurando o altar do Senhor. O que significa altar? Local de adoração. É um local próprio para que ali seja feita adoração. E nós vamos trabalhar em algumas dimensões esse altar. O altar, ele tem duas dimensões. O altar físico, que é esse que nós estamos aqui, e o altar do nosso coração. O nosso coração é o altar do Senhor. É aonde o Espírito Santo de Deus sonda, conhece, e à medida em que ele encontra lugar, ele vai trabalhando na vida da pessoa que está adorando ao Senhor. Nós vamos entrar agora na palavra do Senhor. Eu vou pedir você que abra a sua Bíblia nesse momento, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Marque aí na sua Bíblia. É uma história muito linda. É uma história onde nós podemos ver a fidelidade de Deus, nós podemos ver a promessa de Deus. Diz o seguinte, o versículo 30 de 1 Reis, capítulo 18. Diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Amado Deus, pela tua misericórdia, Senhor, aplique a tua palavra em nossos corações, no coração da tua igreja, no coração das famílias que nesse momento estão recebendo a tua igreja em seus lares, Pai. Fala aos nossos corações. E é essa oração que nós lhe dirigimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, esse versículo que nós acabamos de ler, fala do pior rei que existiu de todos os tempos, Acabe. Acabe, ele fez tudo contrário, ele fez tudo para que Deus ficasse com o seu coração triste. Ele fez tudo para que a presença de Deus mais não estivesse com ele. Acabe, ele não só destruiu o altar físico, né, como eu falei aqui, como destruiu também o altar no coração das pessoas. Onde as pessoas não sabiam mais quem adorar. Quem é esse Deus? Como é a presença de Deus? Como eu sinto a ação desse Deus na minha vida? O profeta Elias teve uma missão muito difícil em suas mãos, mas ele sabia que Deus era com ele. A história de Elias, ela tem um ponto muito interessante. Quando nós discorremos o texto, logo embaixo, a partir do versículo 36, a gente vai ver que Elias, ele faz um desafio. Ele faz um desafio. Em duas dimensões nesse lugar, o altar do meu Deus está destruído no coração do povo, e o altar físico, local de adoração especial, respeitado, que é o altar do meu Deus. Então vamos ver quem é o Deus que vai se manifestar aqui agora. Há disputas, há forças governamentais, há poder de autoridade. Então tá bom,
Vamos ver quem é o Deus vivo. Vamos ver quem é o Deus que vai se manifestar. Vamos ver qual é o Deus que vai falar. Mas o ponto principal dessa história, meus irmãos, é o versículo que nós lemos. Antes da manifestação de Deus para todas aquelas autoridades, para todo o povo que estava ali, Elias restaurou o altar do Senhor. Ele pegou as 12 pedras, antes de tudo, e restaurou o altar do Senhor. Com isso ele está dizendo, meu Deus não é qualquer pessoa. Meu Deus é um Deus muito especial. Ele não é de madeira, nem de barro, nem de metal. Nós não precisamos disso. Ele é um Espírito vivo que habita entre nós. Ele se manifesta no seu trono de graça, na terra que gira na palma das suas mãos. Vocês vão ver isso agora. E ele orou. Depois os irmãos podem ler. E segundo a palavra de Deus, o céu se abriu e desceu fogo do céu. Aquele fogo expressava a presença de Deus. Meu servo, eu estou aqui. Meu servo, o altar tu restaurastes, o altar físico, mas o altar espiritual, quem restaura agora sou eu. Tu pegastes as 12 pedras e restauraste o altar. Agora eu vou restaurar os corações que estão aqui para que me sirvam. E vejam que eu sou o único Deus. E ali, no final do texto, diz que todo o povo se prostrou, colocou o rosto em terra e expressou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que trazemos, pastor, dessa experiência para as nossas vidas? Nós somos um ser dotado de emoções, sentimentos. E muitas vezes nossas emoções, nossos sentimentos, eles são danificados pelas circunstâncias, pelo cenário que vivemos, pelos problemas que surgem na nossa vida, nas nossas vidas. E muitas vezes, por descuido, o altar espiritual de Deus é destruído dentro do nosso coração, atingindo a nossa alma. Às vezes, a pessoa pensa: mas eu estou bem. Só quem sabe que você está bem é Deus. Só Ele pode dizer se você está bem. Só Ele pode dizer se vai se manifestar ao seu coração. Às vezes, pastor, quais são os sintomas de um altar? Diga para nós que precisa ser restaurado. Simples. A pessoa não tem mais prazer de vir à igreja. Qualquer coisa é motivo para empecilho. A pessoa não tem paciência, nem prazer e nem vontade mais de levar uma vida de oração, de acordar na madrugada e vazar a madrugada clamando a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa não tem prazer mais em trabalhar na igreja. Nós estamos diante de uma pós-pandemia que fez um estrago na comunhão. Quantos altares do Senhor espiritual foi destruído por causa desse afastamento? Pessoas que outrora eram firmes, trabalhavam, evangelizavam, pregavam, e hoje, por que não dizer, até se apostataram da fé. Tudo isso é consequência do altar espiritual de Deus destruído dentro do seu coração. A Bíblia nos mostra todo esse poder sobrenatural. Não foi para a glória de Elias, não foi para exaltar Elias, foi para que o nome do Senhor expressasse para aquela multidão o quanto Ele é especial e poderoso e vivo. Ele não precisa se materializar e chegar e dizer: eu sou Deus. Ele não precisa disso. Tudo aconteceu, tudo acontece, tudo existe por causa dEle, para Ele, para a glória dEle.
Deus não precisa disputar nada com ninguém. Deus não precisa barganhar nada com ninguém. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim no mundo, no universo, na existência do ser humano, do seu nascimento até a morte. Deus é. Os grandes homens de Deus tinham consciência disso. Elias, quando se deparou com aquele estado caótico, vida espiritual zero, a falência espiritual no coração daquelas pessoas era notória. E a primeira coisa que ele ensinou: o meu Deus não se manifesta de qualquer maneira. O meu Deus não se manifesta de qualquer maneira. Só você pode olhar para dentro do seu coração e ver se o altar do Senhor está danificado ou não. De repente você fecha os seus olhos, você lembra de uma pessoa que te persegue e você sente ódio por ela. O altar do Senhor está destruído dentro do seu coração. Você fecha os seus olhos, está na hora de você vir para a igreja, está na hora de um trabalho que a igreja está fazendo. Eu não vou mais não, o altar está destruído dentro do seu coração. Você perde aquela união com Deus, você perde aquele relacionamento com Deus. E o que fazer, pastor? O Senhor trouxe a problemática, o Senhor trouxe a história de Elias, o Senhor desenvolveu a história, o que fazer rapidamente. Para que o altar do Senhor seja restaurado no coração do homem é preciso 3 coisas rapidamente, nós vamos dar uma navegada na palavra do Senhor. Primeiro, ter fé e amar o Senhor sobre todas as coisas. Você quer agradar a Deus? Não adianta você agradar a Deus com dinheiro. Não adianta você querer agradar a Deus com filosofias, com eloquências, com bens, com status, com poderes. Não adianta, você não vai agradar a Deus. Só tem uma forma de você agradar a Deus. Eu e todo ser humano na face da terra. Abra sua Bíblia em Hebreus 11:6. Ter fé e amar o Senhor sobre todas as coisas. Hebreus 11:6 diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o amam. Deus aqui corta qualquer tipo de barganha, qualquer tipo de oferenda, qualquer tipo de oferta que não seja consagrada a Ele. Deus aqui, Ele diz, somente com fé nós podemos agradar ao Senhor. E quando a fé começa a nascer no coração do ser humano, aí começa a ser restaurado o altar dentro do seu coração, que trará saúde para a sua alma, te trará prazer de estar na tua igreja, te trará prazer de trabalhar, se engajar nos trabalhos da igreja, dar apoio à igreja, entrar na comunhão com os irmãos, ser uma bênção na sua igreja, ser uma bênção na sua família e ser uma bênção na sociedade. A palavra de Deus nos orienta. Olha, pastor Marco, olha você que está aqui, olha você que está nos assistindo. A única forma de alegrar o coração de Deus, de você fazer abrir o seu trono de graça e Ele prestar atenção em você, é com fé. E fé você não compra. Quem acrescenta a fé em nós é a Deus. Mas Ele acrescenta à medida em que você vai restaurando o altar para que ele seja adorado, a começar pelo seu coração e pela sua alma. Pastor, então eu entendo, o altar de Deus é aqui, então quando venho é porque é o encontro de um altar destruído e um altar pronto. Sim, exatamente. Quando você tem prazer de estar na casa do Senhor, independentemente de qualquer situação, não são as circunstâncias que te aproximam de Deus. Não são as circunstâncias. Você tem a sua essência. Você é especial por excelência. Você é lavado e remido com o sangue de Jesus. Isso é seu, meu irmão.
Ninguém pode tirar, não importa o que a pessoa acha ou deixa achar de você. Você é lavado e remido com o sangue de Jesus. Você e sua família é consagrada ao Senhor. Não abra mão disso. Não deixa esse altar ser destruído por causa das circunstâncias que aparecerem na sua vida. Não deixe. Tome posse disso. Elias restaurou o altar do Senhor, ele tomou posse com fé da presença de Deus, e houve a manifestação da presença de Deus ali no meio daquele desafio. A segunda coisa, para o altar ser restaurado no coração do homem, renúncia e convicção da presença de Deus na sua vida. Renúncia. Sabe por que tem que haver renúncia? Você sabe por que tem que haver renúncia? Porque a renúncia vai tirar você das circunstâncias que o inimigo vai usar para te afastar de Deus. É o maior truque dele, é a maior armadilha dele, as circunstâncias. Ele usa pessoas, ele usa métodos, ele usa de tudo para te afastar de Deus. As circunstâncias. Seu poder social, ele vai mexer com toda a sua estrutura para impossibilitar você se achegar a Deus. Renúncia é quando você abre mão de todas essas circunstâncias e repousa o seu coração no amor a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, eu nunca vi na minha vida, e tenho certeza que eu nunca vou ver, uma pessoa que abre mão das circunstâncias e adora ao Senhor com o altar restaurado no seu coração, não ser abençoado. Ele pode quase no fundo do poço, ele pode passar por problemas, por lutas, por dificuldades, por perseguições, mas no tempo exato, Deus o exalta para a glória dele. Assim como exaltou Elias, assim como se manifestou Elias. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9, versículo 15, nós temos um exemplo aqui. Atos 9, 15, renúncia e convicção da presença de Deus na sua vida. Diz o seguinte, o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Sabe de que está falando esse versículo aqui, meus irmãos? O homem que estudou aos pés de Gamaliel, ele tinha autoridade, ele aterrorizava os cristãos. Logo após a morte de Estevão, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, se manifestou a ele por volta de meio-dia na estrada de Damasco. Ele foi aos sacerdotes, pegou autorização para prender e sacrificar os cristãos que anunciavam Jesus Cristo como Salvador. E naquela estrada, ao sol quente, o Senhor Jesus se manifestou a ele, Saulo, Saulo. E ele parou, e todo aquele tropel ali parou também. Interessante que não só foi ele que viu e ouviu, segundo o texto da palavra de Deus, todas aquelas pessoas que estavam naquele cenário ali, ouviram a voz de Jesus dizer, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perguntou, quem és tu, Senhor, que falas comigo? E Jesus falou, Saulo, de um homem matador, de um homem destruidor, de um homem que não tem nenhum altar no coração, que além de destruir o altar no coração do evangelho, né? Aonde o meu evangelho chega, você vai lá e destrói, se não dizer ceifar a vida. Agora você vai ser um levantador do altar do Senhor. Você vai reconstruir o altar do Senhor no coração das pessoas, Saulo. Eu vou transformar a sua vida. E ele caiu do cavalo. E quando ele abriu os olhos, ele não podia ver mais nada. Ele ficou, meus irmãos, 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, só orando. Deus chama então Ananias. Ananias ficou com medo. Senhor, que missão é essa? Tu sabes quem é esse homem? Porque todos os cristãos sabiam que ele era sangue frio. Ele mandava matar rindo.
Mas Deus falou com ele: Ananias, vai que esse homem é para mim um instrumento vivo. Farei dele um grande instrumento usado nas minhas mãos. Vai até a rua chamada direita. Ele está orando agora. Vá até lá e ore por ele. Ananias cumpriu a ordem do Senhor e foi até lá. E chegou lá, Saulo estava orando. E Ananias orou ele. E após a oração, as escamas caíram dos seus olhos. E ele começou a ver. De todos os grandes homens de Deus, meus irmãos, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, o maior autor de escritos inspirados pelo Espírito Santo de Deus foi Paulo. Deus transformou a vida dele. Deus fez o coração de Paulo uma máquina para restaurar o altar dele. Deus fez daquele homem, do seu intelecto, das suas forças, da sua sabedoria, uma máquina de restaurar e construir e reconstruir o altar dele. Mas sabe por quê, meus irmãos? Sabe por que isso aconteceu? Porque ele renunciou todos os estudos dele, todo o seu saber, toda a sua autoridade. Ele renunciou e ele depositou o seu amor. Ele teve convicção. Ele depositou todo o seu amor e confiança no Senhor. Ele teve convicção. Realmente é Jesus de Nazaré aquele que eu perseguia. Pastor, o que eu devo fazer? Olhe para as circunstâncias que está te causando o gatilho para causar frieza no teu coração. Falta de amor no seu coração. Falta de compreensão no seu coração. A impaciência às vezes impera todo o seu intelecto, todo o seu entendimento. Fala para o Senhor: Senhor, eu quero renunciar a tudo isso. As circunstâncias a cada dia estão destruindo o altar do Senhor no meu coração. Tenta lembrar do dia que você aceitou Jesus, em que o Espírito Santo desceu sobre a sua vida pela primeira vez. Volta ao primeiro amor, aquela alegria que você chorou quando você recebeu Jesus. Volta aquela alegria, por favor, meu irmão. Volta aquela alegria. O altar do Senhor vai começar a ser reconstruído no seu coração. A sua igreja, a nossa igreja, a CIB de Caxias, tem trabalhos que foram elaborados através de oração, através de estratégias, através da orientação de Deus. O pastor Júnior vai trazer para nós. É um trabalho de comunhão, de amor, de cura. Se junte à sua igreja. Se apresente ao pastor Eduardo: pastor, eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero colaborar, eu quero crescer. E caminhando para o final, a terceira coisa: deixar Deus usar a sua vida para a glorificação do nome dele. Quantas vezes Deus promove nos seus caminhos situações para que o nome dele seja glorificado e você corre? Quantas estratégias o Espírito Santo de Deus tem feito para chamar a tua atenção e você desapercebido, você não nota? Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração, assim como falou no coração de Elias, assim como falou no coração de Paulo? Quantas vezes Deus tem te mostrado, tem montado um cenário para se revelar a você e você deixa as escamas ofuscar a visão que Deus tem te dado para que você seja um grande homem, uma grande mulher do Senhor, e você vença esse vácuo, esse vazio, essa escuridão do pós-pandemia. Renuncia o cenário na sua vida. Mostre para você mesmo que a sua essência, ela não é diluída com as circunstâncias. O Senhor Jesus Cristo, sofrendo na cruz, sendo escarnecido, ele tinha tudo para sair dali, para blasfemar. Ele tinha tudo para mudar o quadro de sofrimento dele.
Mas ele cantou hinos, ele leu ele recitou salmos para aliviar sua dor, o seu sofrimento e o seu martírio. Mas sabe por quê, meus irmãos? Por duas coisas que ele mostrou para nós, para me salvar a igreja e todas as igrejas que estão nos assistindo agora. E a segunda coisa, ele mostrou para o mundo a essência de um altar restaurado. Ela não é danificada por causa das circunstâncias. Em momento nenhum, diante dos sacerdotes, dos escárnios, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, deixou a sua essência ser danificada. E nós somos discípulos dele. Não é a luta, a dificuldade, doenças incuráveis que vai destruir o altar dentro do meu coração e do seu. Não, porque todos nós somos lavados e remidos com o sangue de Jesus. É um milagre sobrenatural. Gênesis 12, de 1 a 2, para a gente encerrar. Diz o seguinte: ora, disse Deus a Abraão, Gênesis 12, versículo 1 e 2. Você que está em casa, nos acompanhando aqui na igreja. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A terceira é deixar Deus usar a sua vida para a glorificação do nome dele. Abraão era um homem rico, respeitado e servo de Deus. Deus falou: Abraão, eu vou mexer com as circunstâncias na sua vida. Abraão, eu vou mover, girar a sua vida. Mantenha o altar intacto no seu coração, Abraão. Eu vou te tirar da zona de conforto, Abraão. E Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, larga tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele deixou Deus usar a vida dele. Ele não teve medo. Ele não olhou para as circunstâncias, ele olhou para Deus. E todo mundo já conhece a história de Abraão, o pai da fé. Quantas vezes a pessoa perde o emprego, fica sem estabilidade. Claro, é preocupante. Mas é como a mensagem está dizendo: você vai deixar as circunstâncias destruir o altar dentro do seu coração? Você vai deixar a tristeza reinar dentro do seu coração? Você vai deixar a fraqueza reinar dentro do seu coração? Você vai deixar o medo reinar dentro do seu coração? Porque cada vez que o homem deixa isso reinar dentro do coração dele, um pedaço do altar espiritual do Senhor é destruído. E a intenção do maligno é destruir todo o altar no coração de cada pessoa, seja ele cristão ou não. Mas nós somos cristãos. E a nossa vitória está na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? O altar de Deus está vivo dentro do meu coração. Vamos falar isso bem alto? Vamos. O altar de Deus... Isso. O altar de Deus está vivo dentro do meu coração. Não deixe nada destruir o altar do Senhor dentro do seu coração. O Espírito Santo de Deus, através da palavra, está falando com você. Deus, quando me deu essa mensagem na madrugada, como eu chorava, como eu vi que eu era menino diante de Deus. Eu falei: Senhor, sacode, Senhor. Fala, esmiuça o meu coração. E a lágrima caindo no chão na madrugada. E após a oração, eu senti o Espírito Santo de Deus falando: meu servo, levanta, a minha graça te basta. Tenha essa experiência com Deus, meu irmão. Ninguém vai levar você a essa experiência a não ser você mesmo. Você pode frequentar qualquer igreja, qualquer religião, qualquer denominação. É você, é a sua fé, é a sua renúncia.
é você se doar diante de Deus. Nós vamos estar orando agora. Nós vamos estar conversando com Deus. A palavra de Deus já ministrou os nossos corações. Você vai fechar os seus olhos agora e olhar para dentro do seu coração, que é o altar do Senhor. É aí que Deus é glorificado, dentro do seu coração. Feche os seus olhos agora. Você vai conversar com Deus agora. Tem alguma coisa destruída nesse altar? Ninguém vai te julgar. Você não vai vir aqui na frente falar. É entre você e Deus. Como está o altar do Senhor dentro do seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está dentro da sua casa. Não importa as circunstâncias, Deus quer restaurar nesta noite o altar dele dentro do seu coração, para ele começar a se revelar e realizar as bênçãos sobre a sua vida, sua família e todos os seus. Peça ao Senhor agora, fala: Senhor, restaura o altar do Senhor dentro do meu coração, Senhor. Se por falha minha eu descuidei e esse altar foi danificado, meu Deus, restaura agora, Senhor. Infelizmente eu deixei as circunstâncias danificar o altar do Senhor, mas eu não vou deixar mais, Senhor, porque eu sou lavado e remido com o sangue de Jesus. E após o altar do Senhor, faça uma imagem agora no seu coração. Faça uma imagem, desenhe agora na sua mente o altar do Senhor sendo erguido dentro do seu coração. E você vendo a manifestação forte e poderosa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Faça agora com a fé que você tem. Com a sua fé agora, desenhe o altar do Senhor dentro do seu coração. Desenha. Fala: Senhor, eu nunca mais vou deixar as circunstâncias destruir o altar do Senhor dentro do meu coração. Eu vou entrar em plena comunhão com a minha igreja. Eu vou participar dos trabalhos da minha igreja. Eu, a partir de hoje, quero levar uma vida de oração, meu Deus. Fala com Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero ter total dependência do Senhor, meu Deus. Fala com Deus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado por esse momento. Momento em que a Tua palavra ministrou os nossos corações, Pai. Pai, Teu servo Elias, Pai, naquela ocasião, nós entendemos que o coração dele ficou triste ao ver o altar do Senhor destruído, Pai. Pai, nesta noite, ó Deus, nós estamos felizes. A Tua igreja está feliz. Os nossos irmãos das suas casas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo estão felizes, Pai, porque nesta noite o Senhor está restaurando o altar, Senhor, nos corações. Pai, torne a dar a alegria da salvação a cada um, Senhor. Torne a dar a alegria do primeiro amor a cada um nesta noite, meu Deus. A começar do meu coração, Jesus. Oh, meu Deus. Não permita que as circunstâncias venham danificar o altar do Senhor, a começar do meu coração, Senhor. Nos dê forças, Pai. Nós depositamos a nossa fé no Senhor. Nós renunciamos às circunstâncias, Pai. E nós queremos deixarmos ser usados pelas Tuas mãos, Pai. Oh, meu Deus, coloque as Tuas mãos de poder sobre a Tua igreja nesta hora, Senhor. O Teu Espírito Santo está aqui agora passeando, Senhor. O Teu Espírito Santo está procurando altar para que Ele possa descer, Senhor. O Teu Espírito Santo está nas casas nesse momento, Senhor. Ó Pai, que cada um esteja orando, Pai, nesse momento. O Senhor possa estar se revelando a eles como o Senhor se revelou a Elias, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor já se manifestou a nós. Despede-nos na Tua paz. E que a Tua graça e a Tua paz seja conosco, Pai. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus.